A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, nesse dia abençoado, sexta-feira, 11 de outubro de 2024. O Senhor preparou mais um dia e nos deu mais uma oportunidade. Eu quero ser grata ao Senhor por poder estar aqui compartilhando esse momento com você. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua companhia, por este canal Desperta Crente, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e ainda há de continuar fazendo, porque Ele é fiel, Ele é bom. Por mais falho que nós somos, o Senhor ele continua sendo fiel, porque não pode negar a si mesmo. Aleluia! E é uma das características de Deus é a sua fidelidade imutável. Louvado seja Deus, oh glória, amém? Então vamos lá, capítulo 20 do Evangelho de Lucas. Deus é bom, irmãos, nós estamos quase finalizando esse evangelho. Agora Jesus está caminhando ali para a crucificação, está caminhando para a traição, as armações se aumentam, as tramas vão aumentar, né? Ali o propósito deles de parar, neutralizar Jesus, tentar impedir que Jesus continue o ministério profético dele, as armações irão aumentar. Então, nós iremos até o capítulo 24, amém? Nós iremos ir até o capítulo 24, que esse evangelho tem 24 capítulos. Nós estamos quase chegando lá, daqui a 4 capítulos nós terminamos e nós louvamos o nome do Senhor e iniciaremos para a glória de Deus, Marcos, amém? Então, vamos lá. Diz assim, o versículo 1, nós vamos compreender que depois ali que Jesus vai ter aquele diálogo com alguns dos judeus, dos líderes religiosos, porque eles estavam sempre a maquinar, sempre a tramar. Nós vamos dizer, já que o Senhor Jesus vai trazer muitos ensinamentos para que a gente possa compreender um pouco mais do que é o servir, porque esse é o propósito de Jesus. Jesus veio ensinar. E o verso 1 do capítulo 20 está dizendo, e aconteceu que num daqueles dias, enquanto Jesus estava ensinando, evangelizando o povo no templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. Nós sabemos que onde que Jesus estava, esses homens estavam tentando, maquinando, armando, tentando parar Jesus, porque depois de Jesus ter purificado o templo, né? Ter tirado lá os cambistas, mandado trazer para dentro o povo que precisava de oração, de cura, libertação. E ali começam os milagres novamente dentro do templo, porque aonde tem cambista, onde tem armação, falcatrua, não tem mais milagre. A gente muitas vezes fica sem entender por que a gente não vê mais prodígios, por que a gente não vê maravilha, irmãos, porque alguns templos estão infestados de pessoas que estão ali com corações corrompidos e vencidos pelo pecado neste mundo, pessoas que se entregou às práticas mundana, e não tem como prodígio e maravilha acontecer nesses ambientes, não tem como prodígio e maravilha acontecer nesses lugares. Então muitas vezes a gente não vê mais cura, salvação, libertação, a gente vê alguns cultos mortos, né? Parece mais velório. Por quê? Porque o altar tá sem fogo, o altar não tem nem brasa, nem fumaça, mais nada, perdeu, apagou o fogo. Então o quê? Você quer entender a saúde espiritual da igreja? Olha pro altar, é só olhar pro altar. E aqui esses líderes religiosos estavam corrompidos, estavam todos corrompidos, a maioria deles já tinham se vendido, já estavam participando de falcatruas e assim vai. E as segundas intenções deles, que eles queriam, era questionar Jesus sobre o seu ministério. O propósito deles era o quê? Parar Jesus. Então eles vão armar contra Jesus. Esses sacerdotes, esses líderes da lei religiosos, né? Vai ver que eles tinham uma religião, não servia Jesus de verdade. Porque a religião até aponta, mas ela não salva. O versículo 2 diz assim, e o questionaram neste termo dizendo, com que autoridade procedes com o que tem feito? Ou melhor, quem te deu tal autoridade? Aqui eles vão questionar sobre a autoridade que Jesus tinha para fazer milagre, para ensinar. Eles estão tentando pegar Jesus, eles estão armando, maquinando, tramando e começam questionando, não é assim? Pessoas quando quer parar outra, quando eles querem queimar ministério, eles começam a questionar, mas como assim Deus usa aquela missionária? Mas como assim? Quem será? Como que é? Como que faz? Começam os questionamentos, as más intenções que eles tinham para impedir o ministério de Jesus, para tentar parar, eles tinham má intenção para levar Jesus até o julgamento para ser morto. Então eles maquinavam, eles armavam, a gente vai ver aqui de soluções, armações para tentar parar Jesus. Eles vão levantar falsos testemunhos, vão levantar espias, pessoas para entrar ali, para infiltrar aonde Jesus estava no meio da multidão, para tentar armar contra Jesus.
E agora eles vão perguntar a Jesus quem deu autoridade a Jesus, quem concedeu a ele essa autoridade. Jesus diz que todo o poder e a autoridade foi otorgado a ele. Ele é Deus, então ele tem toda a autoridade. E aqui eles vão questionar a autoridade de Jesus, do ministério de Jesus. E Jesus vai replicar no verso 3. Jesus vai fazer a mesma pergunta para ele. Dai-me de forma... Jesus vai falar assim, ó. Da mesma forma eu vos questionarei. Jesus agora rebate a pergunta com uma outra pergunta. O batismo de João tinha autorização do céu ou dos seres humanos? Aí Jesus rebate a pergunta deles com uma outra pergunta. E pergunta para eles de onde vinha a autorização de João Batista. João que já está morto. João Batista já foi assassinado, já estava morto. E aqui Jesus vai perguntar. E que forma, quem deu autoridade para João Batista batizar? E aqui no verso 5, eles vão, diante disso, eles discutiam entre si. Se afirmarmos do céu, ele nos indagará. Então, por qual motivo não acredita nele? Porque os sacerdotes religiosos não acreditavam em João Batista. Tanto que ele vai ser morto também. Por outro lado, se respondermos dos seres humanos, todo o povo nos apedrejará, pois estão convictos de que João era profeta. O ministério de João Batista foi conhecidíssimo. E as pessoas acreditavam, tinham convicção que ele era um profeta enviado de Deus. Como é mesmo, né? O precursor de Jesus, que veio à frente preparando o caminho para o Salvador. E as pessoas tinham... Então, se eles falassem que João Batista tinha tido autorização do homem na terra, ele seria apedrejado. E se falasse que teve autorização do céu, eles teriam que reconhecer que João Batista era um profeta e eles não reconheciam. Então, o que eles vão falar no verso 7? Por fim, alegaram que não sabia, e então Jesus lhe respondeu, pois nem eu vos digo com que autoridade faço o que faço. Você está entendendo? É pessoas que querem saber demais da nossa vida, mas fala de menos da dele. Pessoas que estão ali perto sorrateiramente, só colhendo, mas deles mesmos não falam nada. As perguntas que Jesus fez, eles não responderam, porque ele sabia que se respondesse, ele se entregava. Então a gente precisa ter essa sabedoria. Não dê satisfação a quem não quer ver o que Deus está fazendo através da sua vida. Não dê satisfação para as pessoas que não estão alegres em ver Deus te usar. Jesus não veio dar satisfação para fariseu, para sacerdotes que já haviam se perdido no meio do caminho. Jesus veio cumprir uma missão, então segue os passos de Jesus e cumpra essa missão. Você veio para fazer o que Jesus te convocou para fazer, então faça o que Jesus te confiou. E aqui eles vão mentir, alegar, dizer que não sabem. Eles sabiam, mas eles não deram a resposta. Então aqui nós vamos ver líderes mentindo, homens mentindo, que era para falar a verdade. A partir do verso 9, Jesus vai começar a falar uma parábola dos vinicultores, né? Vinicultores. Jesus vai falar essa parábola desses vinicultores maus, homens maus, que eram servos infiéis, servo mau. E aqui Jesus começa a falar essa parábola porque o que Jesus o que Jesus quis e fez representar nesta parábola era o plano de Deus para Israel. Jesus estava mostrando o plano de Deus para Israel, que ele deixou nas mãos de Israel a incumbência, a autorização para apresentar Deus para as nações, apresentar Deus para o mundo naquele tempo. Só que Israel reteu, quis Deus só para eles. Você vai ver que Israel não aceitava pessoas que vinham forasteiros, não aceitava pessoas que não fosse judeu, eles não consideravam outras pessoas que poderiam ser filho de Deus a não ser judeu, então eles não aceitavam. E nós vamos ver aqui que os gentios para eles não era como ser, para participar ali e ser tido como filho de Deus, eles tinham que se tornar prosélitos. Prosélitos é aqueles que iam lá e fazia a circuncisão, né? Mudava toda a sua vida e começava a praticar o judaísmo, as leis, a Torá. Então, para eles, um prosélito poderia ser aceito quando aceitava a fé, mas tinha que passar por todo o ritual que eles ensinavam. Então, Deus deixou na mão dos líderes dos judeus, né? O compromisso para que apresentasse Deus às nações. Então, o povo se perdeu. O povo israelita, o povo judeu começou a se perder através da religiosidade, da desobediência. E nós vemos que no plano histórico, né, a gente vai ver que Jesus, ele enviou profetas, Deus enviou profetas, mas os profetas eram espancados e não eram aceitos, eram mortos por eles. Eles não aceitavam. A gente viu lá a vida de Jeremias, a vida de Ezequiel. Se você ler essa parábola todinha, você vai ver. Eu vou ler só o versículo 9 que diz assim, ó, certo homem plantou uma vinha, que a vinha representa Israel, este homem representa Deus, arredou para alguns vinicultores e saiu de viagem por longo tempo, né? Entregou na mão dos sacerdotes, dos líderes de Israel, para que apresentasse Deus ao mundo naquele tempo, para receber a sua parte dos lucros da vinha. No entanto, os vinicultores, depois de espancarem, o mandaram embora. Aqui ele envia o primeiro servo. O primeiro servo é espancado
pecado e não tenho obtido aquilo que o Senhor mandou. O Senhor envia outro servo, que no caso outro profeta, que está representando os profetas que foram enviados antes de Jesus chegar, antes de Jesus vir. Então este homem que representa Deus, ele envia os profetas, vai vir um primeiro, o segundo, o terceiro, e vai ser espancado também e rejeitado. O que ele faz? Ele envia o seu próprio filho. O verso 3 diz assim: então disse o proprietário da vinha, que farei? Enviarei meu filho amado, e possível que estes respeitem mais. Vou enviar o meu filho, que é possível que eles creiam e respeitem mais o meu filho, porque os servos que eu tenho enviado, eles estão espancando e não aceitam. De uma certa forma, Deus manda os profetas, mas eles não recebem os profetas. Depois Jesus vai mandar o próprio filho. Eles não ouvem, mata, espanca os seus profetas e ainda mata também o filho. Então nós vamos compreender que o povo de Israel, que tinha incumbência, de uma certa forma, eles vão falhar no propósito que o Senhor entrega na mão deles. Mas o plano de Deus nunca foi perdido, porque o plano de Deus sempre foi abençoar os gentios. A gente vai ver que o Senhor fala para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrei, e eu te farei pai de uma grande multidão, pai de nações. Então quer dizer, Abraão, o pai da fé, seria pai dos gentios também. Esse era o propósito do Senhor, alcançar a minha vida, a sua vida. O propósito do Senhor sempre foi salvar aqueles que estavam perdidos, as almas sedentas, eu e você. Então ele fala essa parábola aqui para aqueles religiosos ali que estavam perto, aqueles sacerdotes religiosos e aquela multidão de pessoas. Paulo vai escrever também aos presbíteros, aos pastores, lá na carta de Pedro, na carta de Timóteo. Ele vai falar na carta de Pedro, no capítulo 5, ele vai falar que não apacentasse com ganância o povo de Deus. Nós vamos ver sentimento de sentimento de dominação, de dominar, de mandar. Esse era o erro dos líderes naquele tempo. Os líderes, eles dominavam, eles mandavam. A gente vai ver aqui, ó, no finalzinho desse capítulo 20, nós vamos ver que Jesus previne os seus discípulos. Por quê? Porque tem de cuidado com os mestres da lei, pois eles fazem questão de andar com roupas especiais, luxúria, ganância. Os líderes falsos, né? Os falsos que apareceriam. Muito apreciam serem saudados, quer dizer, bajulados, o orgulho deles que eles gostavam. Andavam em praças públicas, por quê? Para ser visto. Toda pessoa que não tem o propósito, a chamada, ele gosta de se exibir, ele gosta de aparecer, ele quer sentar nos melhores lugares, ele quer ser visto. Então Pedro alerta aos pastores, né? Para que eles não pastoreassem dominando, mandando, exigindo, extorquindo a igreja de Deus. E aqui Jesus fez a mesma coisa. Jesus trouxe ensinamentos alertando aquelas pessoas que estavam ali sobre aqueles sacerdotes, sobre aqueles doutores da lei. Tende cuidado com os mestres da lei. Jesus está falando no verso 46, tende cuidado com os mestres da lei. Continua Jesus falando aqui: serem saudados em praça pública para ser visto, ocupar as cadeiras nos lugares mais importantes das sinagogas e os lugares de honra, os banquetes, pessoas que chegam se exibindo, que é o melhor lugar, pessoas que exigem ser bem tratados. Contudo, eles devorarão as casas da viúva, e para não dar na vista, fazem longas orações. Os charlatões da fé, os hipócritas da fé, aqueles que usam a religiosidade para abafar suas intenções, para abafar aquilo que eles gostam de fazer. Então Jesus aqui traz um grande alerta para a tua igreja, para o teu povo, um despertamento para mim e para você nessa tarde. Fingir. E aqui Jesus continua falando no verso 20. Então eles se dispuseram a vigiá-lo. Depois de tudo que Jesus vai falar agora, o capítulo aqui, o verso 20 está dizendo que então eles se proporam a vigiar. Eles começaram a vigiar para quê? Para tentar parar Jesus. Então o que eles fizeram? Subornaram espiões para fingirem ser justo. Preste atenção. Para você que é muito inocente, para você que está na igreja achando que todo mundo que está lá é igreja, que todo mundo que está lá é espiritual, que todo mundo que está lá é crente, eu quero te dizer uma coisa. Nas multidões que andavam ali atrás de Jesus, lê o verso 20 aí. Eles dispuseram ao vigiá-lo. Quem fez isso? Os sacerdotes, os líderes religiosos, aqueles que queriam matar Jesus. Eles se dispuseram, eles focaram em vigiar Jesus. Vamos vigiar os passos dele, aonde ele vai, aonde ele prega, os milagres que ele fala. Vamos vigiar ele. E o que eles vão fazer? Eles vão subornar espiões, subornar pessoas para fingirem justo. Você tá entendendo? Tem pessoas que estão na igreja fingindo justo, fingindo ser justo, fingindo ser uma mulher de Deus, fingindo ser um homem de Deus, mas com a intenção de parar o povo, de parar a igreja, de tentar impedir que cresça. Fingimento mesmo, pessoas de capas dentro da casa de Deus. Olha a continuação do verso 20.
para apanhar Jesus em qualquer eventual deslize verbal, ou com isso poder entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governo. Pensa aí em qualquer eventual deslize verbal. Uma palavra, algo que fala, irmãos. A gente que prega em muitos lugares, a gente vai pregar um lugar, tem pessoas que ficam ali, você fala um versículo, a pessoa da cabeça, tá certo, porque os bereanos faziam isso, mas há pessoas que fazem isso com má intenção, para tentar impedir que a pessoa pregue, para tentar impedir, para constranger aquela pessoa. Não é porque quer conhecer a palavra, é porque tá ali mesmo com o propósito de pegar algum erro, para depois ir para a porta da igreja falar. Quantas vezes eu já preguei no altar e depois as pessoas que estavam no altar, sair do altar e ir para a porta da igreja falar mal da mensagem, falar mal do que foi falado, do que Deus me usou para falar. Eu não me preocupo, porque a fase de menininha na fé já passou. Então é problema de quem questiona a palavra de Deus. Vai se ver com Deus depois. Vai acertar a conta com o dono da palavra, que não sou eu, é Deus. Eu prego o que Deus manda, faço o que Deus manda e o resto é com o Senhor. Minha parte eu faço e o que eu não posso é com o Senhor. Então a gente precisa compreender isso, que dentro da igreja, nem todo mundo é igreja. Havia espiões, irmãos. O texto diz aqui que havia espiões que foram subornados por esses sacerdotes, esses juízes da lei, para pegar Jesus. E por isso os espiões lhe apresentaram a seguinte questão: mestre, sabemos que falas e ensina. Olha só, quem está falando aqui são os espiões, tá? Quem está falando aqui foram aqueles que foram pagos para impedir, para tentar parar, para tentar ver o que eles faziam primeiro. Eles fingiam concordar com o ministério de Jesus. Eles fingiam concordar com o que Jesus estava fazendo. O falso, os espiões, os inimigos da obra de Deus fazem isso. Primeiro eles encostam como amigo. Nossa, você prega demais, você é uma bênção. Olha, mulher de Deus, que exemplo. Os falsos é assim. Eles vêm com bajulação. Eles vêm idolatrando, eles vêm bajulando. Então esses espiões, eles foram lá dizendo: mestre, nós sabemos que o senhor ensina corretamente, que o senhor não julga pela aparência, mas ministra o caminho de Deus, de acordo com a verdade. O senhor está na direção certa, o senhor está fazendo tudo certo. Elogia primeiro para depois matar. Tá parecendo cobra, né? Que mata abraçando. A cobra, ela mata com abraço. E tem muita gente assim abraçando para matar. Então nós compreendemos isso. Quantas pessoas que estão dentro da casa de Deus procurando erro na vida de servos e servas do Senhor, procurando coisas erradas, tentando maquinar o mal, tentar parar. Quantas pessoas estão assim perdidas no meio da caminhada com o propósito só de neutralizar, de degredir imagem, de parar. Aqui Jesus está passando por tudo isso. Ele está sendo cercado de todos os lados para tentar matar. Aqui há uma armação e uma trama contra Jesus. E certo, aí eles vão fazer uma pergunta para Jesus no verso 22. É certo pagar imposto para César? Por quê? Os judeus não aceitavam nenhum tipo de idolatria, né? Eles aceitavam eles idolatrar. Então eles não aceitavam nenhum tipo de imagem, nada. E nas moedas tinha imagem de César. Então eles queriam pegar Jesus ali. E eles vão fazer essa pergunta para Jesus. É certo pagar imposto a César? Aí Jesus vai, ora a estratégia, irmãos, ora, Jesus te dá estratégia. Ora, Jesus te dá sabedoria. Ora, Jesus abre o seu entendimento, teu intelecto. Ora, que Jesus vai abrir a visão espiritual sua. Em nome de Jesus eu creio nisso. Olha o que Jesus vai responder, a astúcia deles. O verso 23 diz, a astúcia deles. Olha o que Jesus responde no verso 24. Mostra-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição estampadas? Imediatamente replicaram, de César, ao que eles orientou. Dai, portanto, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles tentaram pegar, mas eles acabaram sendo pegos. Não conseguiram apanhá-lo em palavra alguma perante, não conseguiram pegar em palavra alguma perante a multidão, e assombrados com a sua resposta, ficaram em silêncio. A sabedoria confunde o inferno, irmãos. A sabedoria confunde o adversário. O diabo acha que você vai fazer isso, acha que você vai por aqui, você vai por cá. Ele acha que você vai cair nessa aqui e você passa pro lado de cá. Irmãos, andar com Jesus é maravilhoso, porque Jesus nos alerta. Essa sabedoria que Jesus tem, Jesus passa para a igreja. Basta você orar, pedir e seguir os princípios do Senhor. O Senhor tem ministrado nos nossos corações, não só no meu, no seu também. Como andar, como prosseguir, como andar com quem tá, com quem não tá. Jesus nos orienta em tudo. Só que muitas dessas vezes a gente não quer dar ouvido a Ele. Muitas dessas vezes a gente não quer ouvir o que Ele está falando e nem seguir o caminho que Ele está nos mandando seguir. Então que nesta tarde, neste momento, nesse período curto aqui, com esta palavra, você possa começar a analisar a sua vida, novamente a recalcular a rota da sua vida e começar a compreender o que Deus está falando com você. Não pare por nada, não pare por ninguém, mas olhe atentamente para que o Senhor está te ensinando e falando. A sabedoria
confunde o inferno. Saiba disso. A sabedoria em Deus, em Deus, em Deus. Eu não estou falando de inteligência. Eu estou falando de sabedoria. Inteligência, o homem adquire na terra estudando, buscando conhecimento, tá? Inteligência. Agora, sabedoria é coisa do céu, é coisa do alto. Sabedoria só pode vir dele. Então, em nome de Jesus, que Deus te dê sabedoria nesta tarde. No momento que você vê esse vídeo, que Deus te dê sabedoria para você continuar nessa marcha. A verdade sobre a ressurreição. Agora eles vão tentar pegar Jesus mais uma vez. Eles vão armar aqui. Agora quem vai fazer isso é os saduceus. Aqueles que não criam na ressurreição. Aqueles que não acreditavam que haveria ressurreição dos mortos. No verso 28 eles vão chamar Jesus de mestre. Mestre. E vai usar um exemplo. Vai dizer... Moisés nos alegou por escrito que se morrer um irmão, aqui ele vai falar agora do levirato, não é Goim, vai falar do levirato. Naquele tempo Moisés deixou escrito que se um irmão morresse sem filho, o seu irmão poderia casar com a esposa, com a viúva daquele irmão que morreu, para deixar descendência, porque havia um propósito de Israel crescer e multiplicar. Então havia uma lei assim, que no caso, o nome que se dá é levirato. Então ele poderia casar com a esposa do irmão que ficou viúva e dar continuidade para ela ter um filho para dar nome ao irmão. Então, no que acontece nisso tudo é que agora eles vão tentar usar a lei para pegar Jesus na lei. E eles vão perguntar ao Senhor que se o irmão morrer e tiver 7 irmãos, e o irmão primeiro casar, e depois ele morrer, e assim sucessivamente morrendo um irmão atrás do outro, casa com essa mulher, morre também, casa com essa mulher, morre também, casa com essa mulher, morre também. No final de tudo, a mulher também, no verso 32, finalmente falece também a mulher, depois de 7 casamentos, 8 com que já morreu o primeiro, ficou 7, depois de 8 casamentos, essa mulher vai morrer também. Aí eles vão fazer a pergunta para Jesus, na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela. Tá dizendo, na ressurreição, lá no céu, ela será casada com quem? Se ela casou com 8 aqui na terra. Se ela casou com 7, o primeiro marido morreu, e depois ela casou com 7 irmãos. Aqui é um exemplo que eles estão usando, né, para pegar Jesus dentro da lei. E Jesus vai responder claramente para eles no verso 34. Então Jesus esclareceu, os filhos deste século, desta era, deste mundo, casam-se e são dados em casamentos. Aonde? Aqui no mundo. Nesse mundo que nós vivemos, esse mundo aqui na terra. Eles casam, são dados em casamento. Todavia, os que forem julgados, dignos de tomar parte no mundo vindouro e na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão prometidos para matrimônio. Aqueles que serão julgados justos, não é qualquer um, tá? Não é qualquer um que vai pro céu. Então o povo tá dizendo, não, eu vou pro céu. O povo tá na doideirada, na loucura, na droga, na bebida, na prostituição, nas práticas ilícitas dessa terra. Está dizendo que o céu é para todos, que Jesus só quer o coração, que Jesus ama e que o céu é para todos sim e que vai para lá. Não vai não. De qualquer jeito não. Não vai não. Se não consertar, se não posicionar, se não sair do engano, do roubo, da mentira, não vai não. Então, aqueles que forem julgados e forem dignos de estar no céu. Ele continua dizendo no verso 36. Também não podem mais morrer, pois são como anjos, são filhos de Deus, sendo igualmente filhos da ressurreição. Então, no céu não haverá marido e esposa. Lá também não vai haver, meu ex-marido, minha ex-esposa. Não. Lá nós seremos filhos de Deus como anjos. Então lá nós seremos irmãos, não marido e mulher, tá? Casamento é para aqui, para essa era, para essa terra. Então cuide bem do seu marido, cuide bem dos seus filhos, porque lá no céu nós estaremos todos como os filhos de Deus e todos seremos irmãos. Amém? Então aqui eles vão ver a resposta de Jesus e entre algum deles vão dizer, manifestar exclamando, mestre, falaste muito bem. E a partir daquele momento, ninguém mais ousava ali interrogar, por algum momento, né? Porque o tempo todo eles estavam tentando pegar Jesus. E a partir deste momento, Jesus vai falar que Cristo é o Senhor, é maior do que Davi, porque Jesus veio da descendência de Davi humana, da descendência davídica, mas humana. Davi reconheceu ele como Senhor, ele vai falar no verso 42 que Davi reconheceu ele como Senhor, que Davi escreveu, senta-te aqui à minha direita, né? O versículo profetizando de Jesus, acho que se eu não me engano, é o verso 22, 23, 24. É um desses salmos aí que está escrito esse versículo aqui. Eu não consigo lembrar agora de mente, tá? Mas se você conferir, você vai achar lá. Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrados para os teus pés. Então, Davi reconheceu o Filho de Deus, Jesus, como Senhor. Desta mesma forma, portanto, Davi lhe chama Senhor. Então, como pode ser ele filho? Filho de Davi por descendência humana. Não faltará sucessor no trono. Lembra que o Senhor falou? Não faltará sucessor no trono de Davi. Então, Jesus
ele é da descendência humana de Davi, parte humana de Jesus, não a parte da trindade, a parte da divindade, que é como Deus. Amém? Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, e até segunda-feira, até terça-feira, em nome de Jesus. Como eu falei com vocês, a partir da segunda, eu não vou estar gravando vídeo, porque segunda tem sido muito puxado para mim, eu preciso organizar algumas coisas. E agora minha filha está grávida, disse que vai fazer 5 mesinhos, e eu sou ser vovó, e eu tenho que estar ajudando ela, então tá um pouco corrido pra mim. Essa semana vocês viram que até foi difícil pra mim gravar, então eu peço perdão mais uma vez, mas terça-feira nós estamos de volta aí com nossos vídeos aí pra glória de Deus, amém? Ora por mim, eu oro por você, nós vamos chegar juntos ao céu pra glória de Deus. Vamos orar. Senhor, nós externamos a nossa gratidão ao Senhor, pela tua misericórdia, ó Pai, pela graça do Senhor que tem nos alcançado a cada minuto, a cada segundo. Eu quero externar agora a minha gratidão, e eu quero orar por libertação, Senhor. Neste momento eu oro agora por libertação, por cura, por transformação, por renovo, por encorajamento, por paz no nosso coração. Nos ajuda a continuar, Senhor, nos ajuda a continuar profetizando. Ah, Senhor, nós te pedimos agora, Senhor, a graça, a misericórdia do Senhor sendo derramada sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Senhor, não nos deixa armar, não nos deixa, Senhor, tentar parar o teu povo, tentar parar os nossos irmãos, mas que nós sejamos instrumentos do Senhor para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.